Tanto que quando Jesus partiu para os céus, eles ficam meio que preocupados. E agora, o mestre não está aqui, entendeu? Quem vai livrar a gente desse soldado romano? Quem que vai livrar a gente da perseguição? Mas ele disse assim: olha, mas vocês não vão ficar não, filho. O Pai vai lhes enviar o Paráclito, né? O Espírito Santo, o poder. E vocês não serão uns crentes qualquer não. E vocês não serão esses cristãos mais, ou esses crentes, sabe, assim, frios, medrosos, né? Como vocês podem ver a história dos discípulos, antes deles serem revestidos do poder de Deus. Vocês podem observar como foi a vida do discípulo. João, que era chamado o discípulo do amor, irmãos, teve um momento lá numa cidade que ele queria para Jesus: Senhor, vamos clamar para cair fogo nessa cidade. O discípulo do amor, entendeu? Marcos, como os demais também, quando Cristo estava sendo, né, naquele momento sendo pego para ser levado preso e ser crucificado, negado, vazaram. Pedro, irmãos, negou Jesus 3 vezes. Mas sabe por quê? Porque eles ainda não haviam recebido essa porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Pode reparar, irmãos, que é notório e é um fato, como todos que foram naquele retiro voltaram ousados. Acabei de falar de Saulo, não foi? Entendeu? Simone, até hoje está com a pulseira, entendeu? Zé Valdelano chegou aqui, veio cansado, baqueado, baleado, mas está aqui, cheio do Espírito Santo. Irmãos, eles não poderiam seguir o ministério sem a presença do Espírito Santo na vida deles. O que o pastor está querendo dizer, irmãos? Assim como esses discípulos aqui, nós também, vocês também não podem, eu não posso viver sem a presença, sem essa porção dobrada do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos buscar, irmãos. É tempo da gente buscar, é tempo da igreja buscar. E eu fico feliz, irmãos, para quem não sabe, eu vou lhe contar antecipado aqui. Nós fizemos um batismo ali. Irmão, teve uma irmã, não vou dizer o nome dela, talvez ela mesmo conte, mas no momento que ela foi batizada nas águas, nós percebemos que ela foi batizada no Espírito Santo. Sim ou não, os que foram? Foi forte. Meu Deus, eu fico tão feliz de ter sido uma das testemunhas desse momento, né? Eu nunca tinha visto isso no batismo nas águas. Eu já tinha ouvido falar de pessoas serem batizadas nas águas e serem também batizadas no Espírito Santo imediatamente. E nós tivemos o privilégio, glória a Deus, de ver que realmente ela recebeu mesmo, sabe? Ela foi revestida ali. Entendeu, irmãos? Então, o Espírito Santo, igreja, ele não veio ou está na terra hoje por acaso. Ele está com um propósito, ele está com o objetivo de que nos capacitar, sabe, de nos revestir de autoridade, de ousadia, de desfazer às vezes os medos que nós temos. Pedro era um cara que parecia ser muito ousado, mas era medroso. Mas observe, irmãos, se vocês for ver o contexto, depois do texto aqui do capítulo 2, vocês vão ver que depois desse derramar desse Espírito Santo, Pedro ele foi indagado, né, ele foi provocado ali, e ele começou a pregar. E quando Pedro começa a pregar, irmãos,